Obrigado. Então nós estamos aqui juntos. These conventions are very, very important. Essas convenções são muito, muito importantes. And this one is very important to me. E essa daqui é muito importante para mim. And it's always wonderful to see you here. E é sempre maravilhoso ver vocês aqui. Come back to Rio. I'm busy with you. É delicioso voltar para o Rio e visitá-los. So as we get settled, Então, como a gente se acalma aqui, it's awfully difficult é muito difícil to take your material. pegar todo o material. So for the newcomers, Então, para os novos aqui, we salute you for being here. nós os saudamos por estarem aqui, For the sacrifice you've made. pelo sacrifício que você fez. And to those going for hot dogs and coffee, E para aqueles que estão indo pegar o hot dog e o café, I have coffee just free and no sugar. I have coffee, para mim vocês estavam café só com um pouquinho de leite, sem açúcar. Life is tough, A vida é dura and the first 100 years are the hardest. e os primeiros 100 anos são os piores. And after you get past that, E depois que você passa pelo primeiro 100 anos, you'll smile more. você vai sorrir mais. When you're looking at a new business, Quando você está observando ou analisando um novo negócio, sometimes you have to ask a lot of questions, às vezes você tem que fazer um monte de perguntas. and words fail. E as palavras falham. So you have to be patient with yourself Então você tem que ter paciência consigo próprio and keep asking questions even though it may seem embarrassing to you. e continuar a fazer as perguntas mesmo que você se sinta um pouco envergonhado, Because you don't want to get into something porque nós não queremos nos comprometer em algo and then change your mind. You want to be sure you want to do e something. depois correr o risco de mudar a sua ideia. Você quer ter certeza antes do compromisso. So as we join together Então, à medida que nós nos agrupamos and we meet together, e nós nos unimos, nos encontramos, we grow together. Grow together. nós crescemos juntos. But words fail. Mas as palavras falham. So you're going to hear from people all over the world this weekend. Então você vai ouvir de pessoas que vêm de todos os cantos do mundo no fim de semana. I want to thank especially Terry and Yvonne E eu quero agradecer especialmente o Terry e a Yvonne for this opportunity to come back here and speak. por essa oportunidade de voltar aqui, conversar e falar. I miss you very badly. Eu sinto saudade, muita saudade de vocês. I know some of you from up north, Eu sei que alguns de vocês são lá do norte, some of you from the south. alguns do sul. I've spoken in every little town in Brazil. Eu parece que já falei em cada uma das pequenas cidades do Brasil, Even in Manaus. até em Manaus. And some of you haven't been in Manaus. Alguns de vocês ainda não estiveram em Manaus. So think seriously, Então pense seriamente, because I hope you take your life as seriously as the people who are going to speak to you. eu espero que você leve a sua vida tão a sério quanto as pessoas que vão vir aqui falar com vocês. So lean in for the speakers a little bit like you would a movie. Então, vocês se aproximem um pouco mais do palestrante, como se você estivesse vendo um filme. You won't agree with everything. Você não vai concordar com tudo, Maybe you won't understand everything. talvez você não vá concordar com tudo, But the point is, talvez você não entenda tudo, mas o ponto é, you're answering a very important question in your mind. você está respondendo na sua mente uma pergunta muito importante. What do I really want? O que realmente eu quero? You know, when you're alone, Quando você está sozinho and there's nobody else around, e não tem mais ninguém à sua volta, and you look at yourself in the mirror, e você está olhando para si próprio no espelho, those profound questions come up in your heart. perguntas profundas aparecem no seu coração. Is this all there is? Por exemplo, isso aqui é tudo? Isn't there more to life than this? Será que não tem mais coisas na vida do que isso? Am I really happy? Eu estou realmente feliz? What am I getting out of this? O que eu estou recebendo disso tudo? Should I be giving more? Será que eu deveria estar doando mais?
Am I going in the right direction? Será que estou indo na direção certa? So this weekend, just relax. Então esse fim de semana simplesmente relaxa. Some of you may have something at home that you really think you need to worry about. Quem sabe alguns de vocês têm algumas coisas em casa sobre as quais você deveria estar se preocupando. And some of those can be quite serious. E algumas dessas coisas podem ser realmente muito sérias. But try your best to be relaxed. Mas tente o melhor de si para relaxar, acalme-se. Try your best just simply to be at peace in your mind. Tente mesmo, pelo menos, estar em paz na sua mente. And don't worry about absorbing all the information. E não se preocupe em absorver toda a informação. You will get what you need. Você vai receber aquilo que você precisa. Just like I got what I need. Da mesma maneira que eu consegui o que eu precisava. We are surrounded by genius. Nós somos rodeados por gênio. We are surrounded by power. Nós estamos rodeados por poder. We are surrounded by beauty. Nós estamos rodeados de beleza. And yet, E assim mesmo, we are of more value than all of this. nós não temos o valor de tudo isso. So, we've got to start thinking more profoundly. Nós temos que começar a pensar de uma maneira mais profunda. We have to think. Nós temos que pensar. So, those of you who are here for the first time, Então, aqueles de vocês que estão assistindo pela primeira vez, I salute you. eu os saúdo. Ask questions, Faça perguntas, because words fail. porque as palavras falham. What do I mean? O que eu quero dizer com isso? What can we get for an example? O que a gente poderia dar como um exemplo? In a church bulletin recently, Por exemplo, num boletim de uma igreja recentemente, it read, "Don't let worry kill you. estava escrito assim: não deixe a preocupação matá-lo. Let the church help." Deixe que a igreja a ajude. Okay? Well, we know what that means, O que a gente sabe que isso significa? but it sounds like the church is trying to help kill you. Mas dá a impressão que a igreja também vai ajudar a matá-lo. And then there's another sermon. E tá aí tem um outro sermão, What is hell like? um sermão que era intitulado Como é o Inferno? It says, "Come early E daí eles diziam embaixo: venha mais cedo and hear our choir practice." e ouça o ensaio do nosso coro, do nosso coral. So words fail. Então, as palavras falham. Husbands and wives, Os maridos e mulheres, their words fail. as palavras os falham. You leave the room and say, I didn't mean that. Você depois fala assim: não é isso que eu quis dizer. So the first part of a people business Então, a primeira parte de um negócio de pessoas is thinking. é pensar. And as you think, E à medida que você pensa, you realize você se dá conta you can actually change your day. You can change your day você pode realmente mudar o seu dia if you think. se você pensar. What am I going to say to my spouse? Se você pensar, o que eu vou dizer para minha esposa? Think. Pensa, How am I going to treat my children today? como que eu vou tratar as minhas crianças hoje? Think. Pensa, How am I going to address new people that I meet today? como que eu vou abordar as novas pessoas que eu vir a conhecer hoje? Think. Pensa. The second thing you need A segunda coisa que você precisa is listening. é ouvir. That is thought. Ou Listening. ouça. Learning to hear what people really mean. É aprender a ouvir o que as pessoas realmente querem dizer. But to do that, Mas para fazer isso, you have to be calm. você tem que se estar calmo. You have to have inner rest. Você tem que ter uma certa paz interior. I can't have a sentence prepared for him while he's seeking. Eu não preciso ficar aqui preparando, eu não posso ficar aqui preparando uma sentença para responder enquanto ele está falando. I have to shut down Eu tenho que desligar and say, what does he really mean? e pensar o que ele realmente está dizendo. What is he really saying? O que ele realmente está querendo dizer. In marriage, at work, No casamento isso funciona,
The women will say, "You're not listening to me." But the husband, A mulher vira para o marido e fala assim: mas você não me ouve. and they're right. E elas estão certas. God fixed us that way. E o Deus consertou isso. So that you must work at marriage. Então você precisa trabalhar um casamento. And if you're working at your marriage, E se você está trabalhando o seu casamento, it works in your business. daí também funciona no seu negócio. If you work your business honestly Se você trabalhar o seu negócio honestamente and truthfully, e de uma maneira sincera, it will reveal weaknesses in the marriage. ele vai revelar para você algumas fraquezas no próprio casamento. And if you're thinking and listening, E se você está pensando e ouvindo, you can head some of the problems off before they occur. você pode prevenir alguns dos problemas antes que eles aconteçam. Not all, Não todos, because we make mistakes. porque a gente comete erros. All of us make mistakes. Todos nós cometemos erros. But good business people Mas as pessoas que são boas de negócios have learned that yesterday's mistakes já aprenderam que os erros de ontem turn to wisdoms se tornam sabedoria if you can forgive yourself. se você conseguir se perdoar. If you have never learned to forgive yourself Se você nunca aprendeu a se perdoar for your own insanity, por a sua própria insanidade, you can't teach it. você não vai poder ensinar isso. So if they can make a Nissan car, if they can make a Nissan car Se eles podem fazer um carro da Nissan in 17 hours, em 17 horas and General Motors e a General Motors can make a car para fazer um carro in 30 hours, leva 30 horas. that's power. Então isso é poder. We have electronics, Nós temos coisas eletrônicas, we have color, nós temos cores, we have genius, nós temos gênios, we have power, nós temos poder, surrounded by power. nós somos cercados de força. How do you know that? Como que a gente sabe isso? Well, you open your left hand, Abre Dalton, abre a sua mão esquerda. it looks like there's nothing there, Parece que não tem nada ali, né? but there's power there. Mas tem poder aqui, força. He just doesn't have a receiver. Mas ele não tem um receptor. Now there's 20 radio stations there. Existem aqui na mão deles 20 estações de rádio. They're going through the room. Elas estão atravessando esta sala. We're surrounded with genius, Nós estamos cercados de gênio. but he had no receiver. Mas se a gente não tem um receptor, We're going to give him a receiver. agora a gente dá para ele um receptor. Esta porque não pode vender. XGI. Apoio Enjoy Produções, Sal Show e Cobre CD e The Record. They power everywhere. Existe força em todos os lugares. But the receiver, Mas o receptor, so your mind is a receiver. então a sua mente é um receptor. And you say, I think my receiver just blew up yesterday. E você está pensando assim, eu acho que meu receptor pipou ontem à noite. Good. Ótimo, Because when you have nothing left inside, porque quando você não tem mais nada aqui dentro, when everything's going wrong, porque quando tudo está indo da maneira ruim, when everything seems against you, quando parece que tudo e todos estão contra você, when everybody seems to be talking about you, quando parece que todo mundo está falando mal a respeito de você, when you're embarrassed at the fact that you're making a lot of mistakes, quando você fica até envergonhado de tantos erros que você comete, when you feel like you can't go on anymore, quando você acha que não dá mais para prosseguir, that's the time to esse é o momento de sentar, pense and listen. e ouça On the inside. lá dentro. And out of that E disso aí comes a new person. vem uma nova pessoa. We refine, A gente se refina, we develop, a gente desenvolve, we are enriched, a gente se enriquece, we improve, nós melhoramos, we are polished, nós polimos, ficamos mais brilhantes, we are purified, a gente se purifica, we are enhanced. a gente é melhorado, And out of that e disso aí
If you're thinking, se você está pensando, comes a desire no one can steal from you, vem um desejo que ninguém pode roubar de você. and it's the desire for excellence. E é aquele desejo por excelência. And if you have that, E se você tem isso, and you are patient, que você tem paciência, you can create excellent people. você daí pode criar pessoas excelentes. And this is big. E isso é grande. Big. Pense grande. There are some people who don't see a need to read books. Tem algumas pessoas que não veem a necessidade de lerem livro. There are some people who don't see a need to listen to other people's ideas on faith. Tem algumas pessoas que não veem a necessidade de ouvir as ideias de outros através de fitas. But let me show you what happens when you do. Mas deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando você faz isso. It teaches you how to think, Aquilo ensina você como pensar, but it teaches you not everybody thinks the way you think. mas também ensina você que não é todo mundo que pensa do jeito que você pensa. It teaches you that people think the opposite of the way you think. Ensina você que as pessoas pensam o oposto do que você pensa. It teaches you to think that some people think so outrageously you have trouble believing it. E ensina você que tem pessoas que pensam de uma maneira tão fora do comum que até que assusta. And it's a tremendous laboratory to go through life studying. E é um tremendo laboratório se você escolher atravessar a vida estudando. Because we learn. Porque nós aprendemos. And as we learn, E à medida que nós aprendemos, we grow. nós crescemos. Now, not all growing is nice. Nem todo crescimento é gostoso. Things can come at you from different directions Há coisas que atacam de direções diferentes that cause pain. e isso causa dor. So what's the secret to this business? Então qual é o segredo desse negócio? The secret to this O business segredo desse negócio is the fact that you're not going to suffer physically. é o fato de você não vai sofrer fisicamente. If you think learning is hard, Se você pensa que aprender é difícil, it is. sim é. If you think you can't survive it, Se você pensa que você não pode sobrevivê-lo, you're right. você está certo. Whatever you're thinking is going to happen. Seja lá o que for que você pensar, é isso que vai acontecer. So that's why you have leadership, Então é por isso que você tem liderança. function, É por isso que você tem convenções teaching you, ensinando você, continually educating you, continuamente educando você, until in your own spirit, até que o seu próprio espírito, you realize até que no seu próprio espírito você se dá conta there is nothing in life left to do. que não tem nada na vida ainda por fazer. I started out Eu comecei 22 feet down in the ground a uns 5 metros em buracos, em valas, with a friend of mine. com um amigo meu. Here's my friend. Tá aqui a minha amiga. My friend made money with me, A minha amiga ganhava dinheiro comigo, never talked back to me, nunca me respondeu. was there in the sunshine and the rain, Estava lá tanto no sol como na chuva. was there in the sand and the mud, Estava lá na areia e no barro. and never turned against me. E nunca foi contra mim. And it was dignified work. E era trabalho digno. Some people don't think so Algumas pessoas não pensam assim, because they've been spoiled by God. porque eles foram mimados por Deus. So when you come from this, Mas quando é aqui que você começou, you realize that showing the plan and talking to people about business is a piece of cake. você se dá conta que mostrar o plano e falar com pessoas a respeito de negócios é babada. Bom, Porém, there are some people tem algumas pessoas who get in the way of their own success que atrapalham o seu próprio sucesso on every level of success.
Em todos os níveis de sucessos, you know by now, vocês já sabem agora, you will find a dangerous comfort zone. você vai encontrar uma zona de conforto que é perigosa. And there's only one way to avoid that. E só tem uma maneira de evitar isso. And that's to work on yourself in business E a única solução é trabalhar em você mesmo dentro do negócio what you want other people to do to you. e fazer o que você quer que as pessoas façam em direção a você. In business, you're looking for people who are honest. Em negócios, você está procurando pessoas que são honestas. In business, you're looking for people who tell the truth. Em negócios, você está procurando pessoas que dizem a verdade. In business, you're looking for people who are sincere. E você está procurando por pessoas que são sinceras. In business, you're looking for people Em negócios, você está procurando por pessoas who are modest. que são modestas. I don't need self-esteem in business. Eu não preciso de autoestima em negócios. I need humility. Eu preciso de humildade. I don't need self-esteem in business. Eu não preciso de autoestima em empreendimentos. Look at me, look at me, look at me. Olha para mim, olha eu aqui. I need modesty. Eu preciso de modéstia. I don't have to worry about people whether they love me in business. Eu não tenho que ficar me preocupando se as pessoas me amam nesse negócio. All I should be concerned about is A única coisa que deveria me preocupar, what every business needs to survive, que é o que todo negócio precisa para sobreviver: serving and giving. servir e doar. Honesty, integrity. Honestidade, integridade. Say what you mean and meaning what you say. Dizendo o que você realmente quer dizer e só aquilo. And in this business, E nesse negócio, this is a strange business. esse negócio é estranho. The secret to this business O segredo para esse negócio is that you cannot have an enemy. é que você não pode ter um inimigo. In ordinary business, Em negócios tradicionais, normais, the guy across the street is my enemy. o cara lá do outro lado da rua, ele é meu inimigo. In this business, Nesse negócio, he's my friend. ele é meu amigo. He's my potential customer. Ele é potencialmente meu cliente. He's my potential distributor. Potencialmente ele é meu associado. The secret to this business, O segredo desse negócio, I can't play a victim in this business. nesse negócio eu não posso me sentir uma vítima. I am not a victim to the economy. Eu não sou vítima da economia. I am not a victim to numbers. Eu não sou uma vítima dos números. I am a victim Eu sou vítima to my own attitudes. da minha própria atitude. And we all fail. E nós todos falhamos. And sometimes leadership, E às vezes liderança, as they move forward à medida que eles progridem and they're trying to speak and teach, e eles começam a falar e ensinar, wait, Vijay, eles esquecem. responsibility means Eles esquecem que a responsabilidade significa continual learning, aprendizado contínuo, continual growing, crescimento contínuo, continual change. mudança contínua. A change Mas a mudança, sometimes doesn't come nice. às vezes, não vem aqui gostosa. I'm going through something in my personal life Eu estou passando por algo na minha vida pessoal pulling me apart. que está me pegando muito. Hold your chest out. Aquilo que tira o coração. You feel like your stomach is being kicked in. Você sente como se alguém deu um chute na sua barriga. But if you have any past wisdom at all, Mas se você tem qualquer tipo de sabedoria com respeito ao passado, you know você sabe this too shall pass. que também isso passará. And out of it E disso will come a more refined person. vai vir uma pessoa mais purificada. Out of this will come a more gentle person. Disso virá uma pessoa mais gentil. Out of this torturous misery you might be going through, Dessa tortura miserável pela qual você talvez esteja passando, there is a sunrise out of the darkness. existe um amanhecer depois da noite. And this, E isso, bringing out the best out of you, tirando de você o melhor de si próprio, is power.
é poderoso. The power is there. O poder está lá. You've got to believe it. Você tem que acreditar. You've got to receive it. Você tem o receptor. Your receivers are your mind and your heart. Os seus receptores são a sua mente e o seu coração. You've got to believe the power is there. Você tem que acreditar que o poder, a força está lá. You got to look it in the face. Você tem que olhar e encarar aquilo. You've got to grab hold of it and hang on. Você tem que agarrar aquilo e segurar. And you have to get your eyesight and see the genius that surrounds that. E você tem que usar os seus olhos para enxergar o gênio que está à nossa volta toda. And continue to bulk your own attitude and change it. E continuar a falar com a sua própria atitude e mudá-la. We have a receiver. Nós temos um receptor. And the hidden power is there when they have it. E o poder oculto, né? O poder que está escondido está lá. E no soro do céu. Eu poderia. Doesn't seem like that at first. Não parece que está lá no começo, It's there. mas está. It's here. Está aqui, It's here. está aqui no coração. But there's a poison Mas existe o veneno that goes through the world. e atravessa o mundo. And we have already drunk of that poison. E nós já bebemos desse veneno. And that poison will tell you, E esse veneno vai lhe dizer: you're not going to be much. você não vai chegar a muita coisa. You're not going to make a difference. Você não vai fazer uma diferença. Who are you to think you're going to be successful enough to help somebody else? Quem é você que pensa que você vai ter tanto sucesso que dá para ajudar uma outra pessoa? Well, I get my business principles from the Bible. Agora, eu recebo os meus princípios e negócios da própria Bíblia. And Jesus tells me, E Jesus diz para mim, in the last chapter of Mark, no último capítulo de São Marcos, Dan, you can drink that deadly poison and it won't harm you. você pode beber aquele veneno fatal e não vai lhe prejudicar. Because I know the power. Porque eu conheço o poder. I have felt the power. Eu já senti a força. I am receiving the power. Eu estou recebendo o poder. And when everything seems at its darkest, E quando as coisas parecem as mais escuras, when everything is going wrong, quando tudo está dando errado, you realize você se dá conta, that if you let your attitude or move this way or that way, você se dá conta que se você deixar a sua atitude ir para cá ou ir para lá, from focusing on what is right and just, ou seja, desviar-se de focar naquilo que é correto e justo, we will fall by the wayside. daí sim nós caímos pro lado da estrada. And if you are a leader, Mas se você é líder, you know, você sabe, but success seus sucessos does not come with the press of the buttons. não vêm de apertar um botão. Success comes when you're pressed, Os sucessos aí quando você é apertado, when you're stretched beyond measure. quando você é esticado além do ponto que não dá mais. Realize Dê-se conta, you are not parachuted from heaven perceba que você não chegou aqui de paraquedas dos céus. with perfect business skill Chegou aqui com noções e negócios certeiras and perfect people skill. e com aptidões pessoais certeiras. Your only suffering Você somente está sofrendo. is to stay new. Is to say new. O único sofrimento que você passa é continuar os novo. You're not going to have blisters on your hand. Você não vai criar calos nas suas mãos. You're not going to have muddy shoes. Você não vai ter lama no seu pés. You're not going to lose weight from being out in the wind and the rain. Você não vai perder peso de tanto suar na chuva e no sol. You're going to lose those things Você vai perder aquelas coisas as you progress à medida que você progride in your own business. no seu próprio negócio. You're going to lose those things we all should lose. Você vai perder justamente aquela coisa que todos desejamos perder. Not treating people fairly. Não tratar, por exemplo, não tratar pessoas da maneira justa. Power. Uncounted. Intimate with power. Falta de coragem, Bitterness. Anger.
amargura, raiva, a raiva, ira, ambição, ganância, usar pessoas, mentir. Why would we lose those things? Por que quando nós perdemos essas coisas? It's like the secret to a people business Porque o segredo de negócio de pessoa is that people want to work with happiness. é que as pessoas querem trabalhar com alegria, com felicidade. People want to work restfully. As pessoas querem trabalhar de uma maneira que as descanse, acalme. People want to work with faith. As pessoas querem trabalhar com fé. People want to work hopefully. As pessoas querem trabalhar com esperança. They do better work when their mind is at rest. Eles trabalham muito melhor quando a mente deles está em paz. People want to work in a forgiving atmosphere. As pessoas querem trabalhar numa atmosfera que perdoa. People want to be able to remake themselves every day. As pessoas querem ser capazes de recondicioná-las todos os dias. People want to be able to handle their adversity. As pessoas querem serem capazes de superar a adversidade. And the secret to this business E o segredo para esse negócio is that it's a tremendous laboratory é que um tremendo laboratório to enable you para te habilitar, to find out who you are te habilitar a descobrir quem realmente é você in the eyes of other people. nos olhos de outras pessoas. Because our own image of ourselves Porque a nossa imagem de nós mesmos is not all there is. não é só o que existe. If we judged ourselves, Se nós julgássemos a nós mesmos, we would all be Tom Cruise. todos nós seríamos Tom Cruise. If we judged ourselves, Se fosse nós que nos julgássemos, we'd all be Farrah Fawcett. todos nós seríamos a Farrah Fawcett. But when we let other people evaluate us, Quando mais coisas são outras pessoas nos avaliando. this is good business. E esse aqui é o negócio dele. It's called teamwork. Isso aqui é um chamado jogo de equipe. It's called thinking democratically. Aqui se chama pensar democraticamente. You're not going to have calluses on your boom boom. Você não vai ter calos no seu bumbum, You'll have calluses on your mind. você vai ter calos na sua mente. Thinking is hard work for those who don't like it. Pensar é trabalho duro para quem não gosta disso. And there are people who don't like it. E tem pessoas que não gostam. You're going to find them in your business. Você vai encontrá-los no seu negócio. What are you going to do? Cut them off from your business? O que você vai fazer? Despeci-los do seu negócio? No, you can learn Não, você pode aprender with humility and time. com humildade e tempo. You can learn how to speak Você pode aprender como falar with humility and modesty com humildade, modéstia and time e tempo and mistake. e erros. You can learn how to teach. Você pode aprender como ensinar. You can learn how to motivate. Você pode aprender como motivar. And not only motivate, E não só motivar, because motivation in business only goes so far. porque em negócios motivação só chega até um certo ponto. You learn to inspire. Você aprende a inspirar. But this takes personal power. Mas isso necessita poder, força pessoal. The power is in you. O poder está em você. But the power is not arrogant. Mas o poder não é arrogância. The power is not cynicism. O poder não é ser cínico ou cético. The power is not lies. O poder não é mentir. The power is in doing what's right because it's right. So everybody. O poder está em fazer o que é certo porque é certo para todos. The power is not in feeling superior to other people. O poder não está em se sentir superior aos outros. The power you have in you O poder que você tem em você is so brilliant, é tão brilhante, so unbelievable,
tão inacreditável, so beyond your imagination, tão muito além da sua imaginação, that you can't give up. que você não pode desistir, It won't let you give up. nem te deixa desistir, But at the same time, mas ao mesmo tempo there's a certain thorn in the flesh tem certo espinho na carne that we're aiming at more wonderful thinking. que está tentando mudar o seu alvo para um pensamento mais maravilhoso. Long-term success. Sucesso ao longo termo. It means I might not get what I want right now. A longo prazo significa eu talvez não receba o que eu quero no momento. It means I might not get what I want. I might get what I need right now. Significa eu posso não receber o que eu quero, mas eu vou receber o que eu preciso agora. It means when things go wrong in my business, I have to look them right in the eye and take responsibility for my business. Significa que quando alguma coisa não dá certo no meu negócio, eu vou mirar a mim mesmo no espelho e assumir responsabilidade pelo que aconteceu. Many corporations, Muitas corporações, not just you and me, nós, não somente eu e você, have made some very simple mistakes. já cometeram algum simples erro. They stopped asking questions. Ou seja, eles pararam de fazer perguntas. They stopped thinking. Eles pararam de pensar. They stopped asking people to evaluate them. Eles pararam de pedir que as pessoas os avaliem. Andy Grove O Andy Grove, is gone from his own corporations. ele foi despedido da própria corporação que ele fundou. Intel. É a Intel. And the rumor is E o que se diz, he stopped listening. é que ele parou de pensar. Other corporations Outras corporações, with just a little bit of success com só um pouquinho de sucessos, forgot the basics. começaram a se esquecer do básico. They forgot the victory over yourself is the hardest work. Eles se esqueceram que a vitória de si próprio é o trabalho mais árduo. They forgot that the foolish and the dead never change their opinion. E eles se esqueceram que aqueles que nunca mudam as suas opiniões são os tolos e os mortos. They forgot. Eles se esqueceram Aim at the truth. que você mira na verdade, Aim at what is correct for everybody. o seu alvo deve ser aquilo que é bom para todo, And success finds you. e daí o sucesso te encontra. These incremental awakening Esses despertar que acontecem gradativamente turn into dramatic changes acumulam-se em mudanças dramáticas, until you can no longer deny até que você não possa mais negar that God has put a power in you que Deus colocou um poder em você that is so rich, que é tão rico, so fruitful, tão produtivo, it makes us ashamed que faz a gente até se envergonhar that we did not use it more profoundly. que a gente não utilizou aquilo de maneiras mais profundas. So in the people business, Então, no negócio de pessoas, this is our only embarrassment, essa é a única vergonha que a gente passa. that we thought we would die. A gente pensou que a gente ia morrer, We thought we would fall apart. pensou que a gente ia se decompor, We thought our heart would break. a gente pensou que nosso coração ia partir. And that will happen. E isso não vai acontecer. And out of that E disso comes a brand new person, vem uma pessoa nova, time and time again, de novo e novo, repetidamente. reloading their gun, Nós ficamos armando o nosso revólver getting up and dusting themselves off, e a gente fica levantando de novo e sacudindo a poeira, starting over, começando de novo, admitting mistake, assumindo os nossos erros, because mistakes are neutral. porque erros são absolutamente neutros. Mistakes don't kill you, Erros não te matam, lying kills you. mentir te mata. Adversity doesn't kill you, A adversidade não se mata,
The definition of adversity A definição de adversidade. is something you haven't experienced yet. A adversidade é algo que você ainda não experimentou, não vivenciou. And when you get through some of the tough ones, E quando a gente ultrapassa algumas das mais difíceis, and you think, e você pensa, and you listen, e você ouve, you find people who got through them ahead of you. e você descobre que pessoas se ultrapassaram aquilo antes de você, In business em negócios and in life, e na vida, and they comfort you. e eles vão te confortar, They're excited for you. eles estão entusiasmados por você, That you're fighting your fight. porque você está lutando a sua luta, That you're not giving up. que você não está desistindo, That even you find your leadership falling by the wayside. e até se você encontrar líderes seus do lado da estrada, já desistindo, And leaders do fall by the wayside. e tem sim líderes que são derrotados, That you keep going. você assim mesmo continua, You find your focus and you don't give up. você acha o seu foco e não desiste, And when you're successful, e quando você for bem sucedido, with compassion and mercy, com compaixão e misericórdia, you come back and quietly teach your leaders where they went wrong. você volta e de uma maneira modesta ensina os seus líderes os erros que eles cometeram. Some people, algumas pessoas, have a heavy heart. Têm coração pesado. Some people, algumas pessoas, have a lot of education. Têm bastante instrução, ensinamento. But some of those people Mas algumas dessas pessoas have never learned how to work. Nunca aprenderam realmente como trabalhar. This is different. Isso aqui é diferente. You can't have an enemy here. Aqui você não pode ter um inimigo. You can't play the victim here. Aqui você não pode se fazer de vítima. No matter what happens to you, Não importa o que acontecer para você, you have to move on. você tem que continuar. You have to have respect for other people. Você tem que ter respeito por outras pessoas And learn this word, the respect. e aprenda essa palavra, respeito. And unless you respect yourself, E a não ser que você respeite a si mesmo, I don't mean feeling superior. eu não estou dizendo se sentir superior. I mean when you really let other people tell you who you are. Eu estou dizendo você realmente permite que outras pessoas digam a você quem você é, como você é. And that all of us belong in jail for some stupid reasons. Pardon? All of us belong in jail for some stupid reasons. Cada um de nós tem razões para estar na cadeia por alguma razão boba, That there's nobody perfect on this earth. mas não tem ninguém perfeito nessa terra. That we're in this together. E nós estamos nisso aqui juntos. That we fail. E nós, se nós fracassarmos, We are people who have successes. nós temos pessoas de sucesso That sometimes they're big, e às vezes eles são grandes, but most of the time mas a maioria do tempo they're incremental. é um pouquinho de cada vez, Little changes pequenas mudanças, until finally até que finalmente there's enough personal power tem suficiente poder pessoal to go into the middle of the darkness para ir lá no meio da escuridão and this chronic negative thinking e tem pensamento negativo crônico lá and bring light there. e você vai iluminar ali mesmo. But you have to love people. Mas você tem que amar pessoas. You can't use people. Você não pode usar pessoas. You can't see people as money. Você não pode enxergar pessoas como dinheiro. You can't have money before your face Você não pode ter o dinheiro na sua frente and run through people's lives. e pisotear sobre pessoas na sua vida. You have to have people before your face Você tem que ter pessoas na sua frente and money under your feet. e dinheiro embaixo do seu pé. You can't use people to make money. Você não pode usar pessoas para ganhar dinheiro. It's not right. Não está certo. You have to remember, Você tem que lembrar, as you become more successful in business, à medida que você se torna mais bem-sucedido em negócios, and some of you already blessed e alguns de vocês já são abençoados with being successful in another business. com sucesso em algum outro negócio. You know Você sabe that relationship, que relacionamentos, loving, amar, forgiving,
perdoar, merciful relationships relacionamentos com misericórdia. are what we have to learn, São as coisas que nós temos que aprender, especially in marriages. principalmente em casamentos. We have to think. A gente tem que pensar, It can't just be romance. não pode ser só romances. When they first get married, Quando a gente casa-se, né, no começo, he says, ele diz para ela, there is nothing I would not do for them. ele diz assim, não há nada que eu não faria por ele, ela diz. He says, E ele diz, there is nothing I would not do for her. não há nada que eu não faria por ela. A year later, Um ano mais tarde, what are they doing? o que eles estão falando? Nothing. O que eles estão fazendo? Nada, Okay. nada. So this is what we're talking about. Então é dessas coisas que a gente fala. So learning Então aprender is forever. é para sempre. You have to learn to love it. Você tem que aprender a amar isso. And learning happens to you when you least expect. E o aprendizado acontece para você quando você menos espera. When you drop your guard. Quando você não está se defendendo. When your heart is open. Quando seu coração está aberto. And somebody kicks this. E alguém dá um chute nele. You don't die. Você não morre. You hurt. Você dói, But you don't die. mas você não morre. And if you forget, E se você perdoa, you learn something very important in business. você aprende algo muito importante. That by itself, Em negócios, se por si próprio, business is honest. que por si próprio o negócios são honestos. If I don't put jelly in my jelly donut, Se eu não coloco geleia na minha rosquinha, I will see your children in my store. eu vou ver eu não vou ver as suas crianças na minha loja. If you don't treat people right, Se você não trata as pessoas da maneira certa, they will lead you eles vão te abandonar in your business. nos seus negócios. And then people get into a leadership disease. E quando às vezes as pessoas contraem uma doença de liderança, They start saying, it's got to be the economy. eles começam a falar: ah, é a economia. People don't want to work. As pessoas não estão trabalhando. The numbers are down. Os números não são bons como antes. This doesn't work. Esse negócio não está funcionando. It doesn't work. Não funciona. Odd. Adultos, Let's watch the shovel work. vamos observar essa pá trabalhando. Is it working? Está trabalhando? Why is it working? Por que não está trabalhando? Maybe we have to work it. Quem sabe a gente precisa trabalhar ela. This business, Esse negócio, this business esse negócio aqui, is like every other business. é como qualquer outro negócio. It's like this shovel. É como essa pá aqui, They do not work. elas não funcionam. None of them work. Nenhum deles funciona. Você trabalha. Or your numbers will fall. Você trabalha ou então não funciona. It's a guarantee. Eu posso te garantir. Because motivation Porque a motivação and promoting e promoção, only goes so far. elas só chegam até um certo ponto. You have to continually educate your people. Você tem que continuamente educar o seu pessoal. You don't suffer with a backache because you've been mixing cement. Vocês não estão com dor nas costas porque você está aí misturando cimento numa construção. You don't have a headache because you were using an air hammer all day. Você não está com dor de cabeça porque você está trabalhando numa britadeira o dia inteiro. You're only suffering. O único sofrimento seu, You're only hurt a única coisa que dói is to get past that ego we all have é superar aquele ego que todos nós temos, that refuses new instruction. é aquele ego que recusa novas instruções. And the proverb said, E os provérbios dizem: whoever refuses new learning, aquele que recusar novo aprendizado, that soul will die. aquele morrerá. Think with me.
Pensa comigo, raciocine. Look out on the street. Dê uma olhada lá nas ruas. They have eyes to see and see not. Eles têm olho para ver, mas não veem. They have ears to hear and hear not. Eles têm ouvido para ouvir, mas não escutam. And they can't walk from here to there. They're paralyzed. E eles não podem caminhar daqui até ali porque estão paralisados. To be thankful Então seja, that we're surrounded by genius, então tenha fé que nós estamos rodeados por gênio, that we have the power to think, que nós temos o poder de pensar, that the power is in our hand, que o poder está em nossas mãos, the power is in our receiver in our mind. que o poder está nos nossos receptores, na nossa mente. And if we don't give up E se nós não desistirmos and keep deciding for the power, e continuarmos a optar pelo poder, it's your business, this business. esse negócio aqui é seu. Don't listen to what's happening on the left, Não fica ouvindo o que está acontecendo aqui na esquerda. but was worry about what's happening on the right. Não se preocupe com o que está acontecendo aqui na direita. You learn, Você aprende, you study, você estuda, you suffer to grow, você sofra o crescimento, you suffer to treat people well. você sofra, padeça o que é necessário para tratar as pessoas direito. You mature and grow Você amadureça e cresça, into a loving, compassionate human being. tornando-se um ser humano com compaixão e amor. Work to bring people together. Trabalhe para unir as pessoas. Keep people from killing each other in their own business. Previna que as pessoas se danifiquem, se prejudiquem umas aos outros no negócio. And you'll learn the deepest secret of all. You will learn the deepest secret of all. Por isso você vai aprender o mais profundo dos segredos. While you were worrying, Enquanto você estava se preocupando, while you were doubting, enquanto você estava duvidando, some nights when you were in terror, algumas noites enquanto você estava absolutamente terrorizado, when you quit, quando você desistiu, when you were in torment, quando você estava atormentado, when you said, I'm never going to go to another meeting, quando você disse, eu nunca mais vou a reunião nenhuma, but you're still here, mas você ainda está aqui, you're going to find out. você vai descobrir. God wanted it for you before you did. Deus queria para você antes de você próprio. But how is he going to grow you up? Mas como é que ele vai crescer você? If he does it for you. Como que ele vai crescer você se ele fizer por você? How are you going to have people in your business who stick with you? Como você vai ter pessoas que continuam ligadas a você no seu negócio, Unless you tell them the truth. a não ser que você diga a elas a verdade? They have got to learn how to work. Eles têm que aprender como trabalhar, They've got to learn how to study. eles têm que aprender como estudar. Some of them never had a shovel in their hand, Muitos deles nunca tiveram uma pá em suas mãos and some never will. e muitos nunca terão. And they're trying to use people as tools. E eles estão tentando usar pessoas como instrumentos, como ferramenta. And winners E vencedores talk idea. falam a respeito de ideia. Losers E os perdedores talk about people. falam a respeito de pessoas. Bill Childers somewhere. O Bill Childer falou isso. So we're learning to listen. Então a gente aprende a ouvir, We're learning to develop personality. nós estamos aprendendo a desenvolver a nossa personalidade. We're learning how to explain ourselves. Nós estamos aprendendo como implicar-nos a nós mesmos. Some of us don't even know how to explain ourselves. Alguns de nós não sabem nem como nos explicar. How is somebody going to join you in business Como que alguém vai se unir a você em negócios if you don't know who you are and you can't explain yourself? se você não sabe quem você é e você não consegue explicar isso? So I salute you Você não consegue explicar quem você é. Então eu saludo você for making room for the ideas of others in your mind, por ter criado espaço em sua mente para ideias de outras pessoas, because it's never ending. porque isso nunca termina It's exciting. e é muito entusiasmante. It's forever. É para sempre And it gets bigger. e fica melhor, maior It gets wider. e mais largo. Only pretty soon, E daqui uns tempos
When you fly to another country, Quando você voa para um outro país, to tell them don't give up. para dizer para ele, não desista. Would you come back to your own country Você pode retornar ao seu próprio país with that same enthusiasm com aquele mesmo entusiasmo and teach. e ensinar. And then teaching becomes a part of you. E daí ensinar se torna uma parte de vocês. And you learn how to discuss. E você aprende como discutir. You just look for the truth. Você simplesmente procura a verdade You relax. e relaxa. And you realize E você se dá conta that what all the poets have said is true. que o que todos os poetas disseram é verdade. That God is love. Que Deus é amor. God gave up power. Deus lhes deu o poder. Let your receiver receive it. Deixa que seu receptor receba. Pray that way if you want it. Ore por isso se você quiser. Play God. Ore por Deus. Open my receiver. Diga a Deus, abra o meu receptor. I need the power Eu preciso desse poder to go on today. para continuar hoje. Not tomorrow's power. Não o poder da manhã, Today. o de hoje. Work with me. Trabalhe comigo. Teach me how to receive it. Me ensina como receber isso, So I can teach it. para que eu possa ensinar também. And then you realize E daí você se dá conta that God has placed in your hand que Deus já colocou em suas mãos an amazing laboratory full of people um laboratório fabuloso cheio de pessoas who will refine you, que vai lhe purificar, who will rub you the wrong way, pessoas que às vezes vão te incomodar, but who will polish you. mas vão polir você. And that polish you E através desse polimento, will bring forth a diamond. você vai se tornar um diamante. And you find out E você descobre that love que o amor is the secret é o segredo to every business. para qualquer negócio. If you don't love your customer, Se você não ama os seus clientes, they don't come back. eles não voltam. With basic. É básico isso. It's simple. É simples. It's truth. É verdade. That's the secret. É esse o segredo. God is love. Deus é amor. We're learning how to love each other Aprendam como amar-se uns aos outros as a team. como uma equipe. Well, I love you. Eu amo vocês. Thank you and good night. Muito obrigado. Boa noite.